Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o nosso estudo com relação à contestação. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o seu conteúdo, as matérias de defesa, né? Quando nós pensamos na defesa, na contestação em si, nós analisamos ela sobre duas óticas. A primeira, com relação à defesa processual ou às preliminares, e a segunda, com relação à defesa de mérito. Quando nós falamos, da defesa processual preliminar, o que são essas defesas, né? O que são as preliminares? As preliminares são as alegações que nós fazemos que deverão ser objeto de análise judicial antes de adentrar a matéria de defesa, de mérito especificamente. Sendo que, dentro desta análise, o processo apresenta um defeito, um vício, uma irregularidade que precisa da análise prévia, do juiz para verificar se há condições ou não desse processo ter prosseguimento, ou se ele é o caso de extinção inicial, antes de adentrar as questões que envolvam realmente a lide que está em análise, tudo bem? Então, a preliminar, ela vem com esse aspecto das análises, as impugnações aos aspectos formais da causa. Aponta-se os vícios da ordem processual e essas preliminares estão expressamente previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil. E ele traz especificamente lá a preliminar, por quê? Porque a própria norma, o próprio artigo dispõe que antes de discutir o mérito especificamente, deve o réu alegar aquelas situações previstas na lei e ser existentes na lide apresentada. A defesa do mérito é a impugnação específica com relação ao pedido formulado pelo autor, ao direito por ele invocado. Esta análise nós fazemos como? Como que nós vamos trazer essas disposições, Então, a contestação, ela deve se apresentar de uma forma dividida, ela ter uma divisão na sua estrutura para dar o quê? Clareza e objetividade. E isso, inicialmente, nós sabemos que a maior preocupação de vocês é com relação ao exame da ordem, todo mundo aí, focado no exame da ordem, que é a primeira grande necessidade, vamos dizer aí, que nós temos com a conclusão do curso. Mas isso deve ser uma prática constante depois da nossa atuação como advogados. Vocês devem levar isso para a advocacia, até mesmo porque essa divisão, essa objetividade, clareza na disposição dos argumentos de defesa, dá condições do juiz avaliar melhor a sua defesa, avaliar melhor a clareza da sua colocação. Ele vai o quê? Entender melhor a sua defesa e vai poder o quê? Analisar, ponderar os fatos frente à defesa para dar o seu veredito, o seu julgamento, tudo bem? Então, essa divisão de forma bem clara para o exame da ordem, ela vem como caráter assim, obrigatório. Tudo bem? Mas nós precisamos ter isso no nosso dia a dia posteriormente. Dentro dessa divisão, nós temos lá o acatamento de cada uma delas. Primeiro, as razões da defesa preliminar, Essas razões, as preliminares, ela vai levar ao quê? A um julgamento de extinção do processo sem julgamento de mérito. Então, sequer vai analisar a questão que é colocada pelo autor, porque aquele vício, aquele defeito que existe na petição inicial implica na extinção do processo e, consequentemente, não haverá o julgamento do mérito. As razões de defesa, especificamente, leva à improcedência da ação, para interesse do réu, do requerido, ele vai buscar sempre o quê? A improcedência, enquanto o autor da ação ou requerente está procurando a procedência da sua ação.
O réu, por contar, né, com o princípio da eventualidade, vai impugnar todas as questões aí prestadas pelo autor, preliminares e mérito. E se, né, pois se os primeiros, né, ou seja, a preliminar não é acolhida, né, não sejam acatadas, necessariamente ele tem que ter os fundamentos aí para afastar a pretensão do autor e levar esta ação à sua improcedência. Uma observação. Quando nós falamos nessa divisão em preliminares e mérito, né, nós não podemos nos esquecer que as preliminares, então, elas vão levar à extinção do feito sem julgamento do mérito, ser acolhidas. Enquanto que o mérito, e quando eu falo em mérito, eu não posso me esquecer da possibilidade aí de uma divisão. Eu posso trazer dentro do mérito as questões de decadência e prescrição, mas fica melhor, mais coerente nós trazermos, antes de adentrar ao mérito especificamente, as prejudiciais de mérito, que são essas questões, né, alegações de prescrição e decadência. Por quê? Porque isso também impedirá o julgamento do mérito em si, das alegações em si, do fato que fundamenta o ajuizamento daquela ação. Então, neste momento, se há uma prescrição da pretensão ou se houve a decadência do direito, eu devo trazer ela em um tópico específico antes. Por quê? Porque o juiz, já analisando e realmente é fato de prescrição dessa pretensão ou, né, a decadência do direito, ele já vai julgar efetivamente a análise, né, com fundamento neste tópico e não vai adentrar especificamente as análises do mérito. Tudo bem? E neste caso haverá a extinção do processo, o julgamento do processo, né? Mas com efeito do que de julgamento de mérito, na forma do artigo 487. Tudo bem? Então, a defesa de mérito em si é aquela baseada na relação jurídica material e é contrariar os fatos e os direitos alegados na petição inicial, onde eu vou buscar o quê? A improcedência do meu pedido, né? E como base legal, eu tenho lá os artigos 336 e 341 do CPC. A partir do 336 está todo o desenvolvimento da petição inicial. Dentro do acatamento dessa defesa de mérito, né, o juiz pode, no seu acolhimento, né, rejeitar a pretensão formulada pelo autor e extinguir o processo com julgamento de mérito, se esse julgamento vai produzir coisa julgada efetivamente e que impede a propositura de uma ação idêntica. Tudo bem? A defesa de mérito, ela pode se apresentar de duas formas, né? O que nós falamos de defesa direta, onde há resistência propriamente dita às alegações da inicial, onde o réu nega diretamente a existência desse fato constitutivo do direito do autor, né? Ou ainda o réu admite o fato, mas nega o seu efeito, como por exemplo, né, ele admite aí que houve uma discussão, houve o fato em si envolvendo as partes, no entanto, isso não implicou num dano, num abalo moral, que seria o objetivo dentro da pretensão do autor em ver e ser indenizado moralmente pelo fato. Já a defesa indireta, né, o réu não nega o fato alegado na inicial, mas alega algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor que seja capaz do quê? De acarretar a improcedência dos pedidos, tudo bem? Ele não nega a existência do contrato, mas alega que já pagou o débito pleiteado. Ou seja, né, olha, realmente existiu essa contratação, nós tivemos uma negociação sobre esse fato, no entanto, já está pago, por isso que a ação é improcedente. Tudo bem? Aqui é apenas uma análise, né, da defesa, da divisão dessa defesa de mérito, né, em aspectos doutrinários. Tudo bem?
Agora nós vamos falar especificamente da defesa preliminar, aquela que vem antes do mérito, que é o que? A defesa processual, que é a discussão com relação aos aspectos processuais do processo e que implica no que? Se é acolhida aquela alegação, implica no que? Na extinção do processo, não haverá o regular andamento do processo, o processo extingue ali na forma como ele se apresenta, sem que se analise o mérito da questão. A base legal, o fundamento legal para isso está disposto no artigo 337 do Código de Processo Civil, em que ele elenca as condições de preliminares, as matérias que deverão ser alegadas antes de adentrar ao mérito da ação. E os seus efeitos especificamente, contidos lá no artigo 485 do Código de Processo Civil, em que implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito. E nós temos ainda o artigo 330, que é a análise do que? Da inépcia da inicial, da petição inicial. Segundo o legislador, cabe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar as preliminares. Então, ela deve vir antes. O que é esse vir antes? Então, vamos já pensar lá na nossa estrutura de defesa, da nossa peça contestatória. Então, eu vou fazer o endereçamento, indicar a vara em que tramita esse processo. O número do processo, coloquei o preâmbulo, que estou indicando lá as partes envolvidas nesse processo, e eu vou começar pelo nome de quem? Pelo nome da parte que está apresentando a defesa, pelo nome do seu cliente. Então, você vai colocar lá o nome dele, devidamente qualificado, se você não precisa qualificá-lo mais, excepcionalmente se houver um erro lá na inicial com relação à qualificação, mas senão você só vai colocar já qualificado por seu advogado e procurador infraassinado, conforme a procuração, o mandato de o instrumento de mandato que acompanha presente, ou então que já está anexado no processo, nos autos da ação, a identificação da ação e que lhe foi ajuizada, que ele emove o nome da parte que promoveu a ação. Então, você faz toda esse preâmbulo, vai indicar qual é a peça que você está apresentando, que é a contestação, e você faz a síntese dos fatos, o resumo da inicial, o resumo da exordial, como nós utilizamos, ou síntese da exordial, resume os fatos, que são um resuminho da inicial, e começa a tratar da sua defesa em si. Se tem uma preliminar para alegar, então é neste momento que você vai trazer das preliminares. Pode ocorrer que você tenha mais de uma preliminar para alegar na sua defesa. Ah, mas como? Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. E aí você vai o quê? Elencando elas. Preferencialmente, se você tiver mais de uma, você vai enumerar, Então, das preliminares, e vai colocar do que se trata, especificamente. Eu tenho aí uma inépcia de inicial, anulidade de citação, o que é que eu tenho, Então, você vai colocando e vai já fundamentando, tudo bem? Então, quais são essas matérias, essas preliminares em que eu devo trazer antes, a discussão antes de adentrar ao mérito? Então, pelo artigo 337, expresso do Código de Processo Civil, nós temos lá. Vamos lá, acompanhe comigo. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: inciso 1, a inexistência ou nulidade da citação. 2, incompetência absoluta ou relativa. 3, incorreção do valor da causa. 4, inépcia da petição inicial. 5, perempção. 6, litispendência. 7, coisa julgada. 8, conexão. 9, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. 10, convenção de arbitragem. 11, ausência de legitimidade ou interesse processual.
Inciso 12, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. E 13, indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Depois nós temos ainda, dentro dos parágrafos desse artigo, algumas observações com relação às questões apresentadas. Então, vem lá, o parágrafo 1º do artigo 337 dispõe que verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Parágrafo 2º. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Estamos aqui nas hipóteses da conexão. 3. A litispendência quando se repete a ação que está em curso. Mas alguém ajuiza uma ação idêntica a uma que já foi anteriormente ajuizada? Pode acontecer, tá? Parágrafo 4º. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Ora, já pleiteou aquela ação, os mesmos fatos, os mesmos fundamentos, já houve um julgamento com relação àquilo, eu não posso vir e requerer uma discussão, uma pretensão sobre o mesmo fato já julgado, tudo bem? Parágrafo 5º. Excetuadas a convenção de arbitragem em competência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista neste capítulo implica a aceitação da jurisdição estatal ou renúncia ao juízo arbitral. Se você não alega, não tem como ele saber, então ele consequentemente, ele vai julgar, Outras hipóteses dessa defesa, que nós temos lá no artigo 485 e o artigo 330, que vai trazer especificamente, com relação às causas de inépcia da inicial, onde nós temos, como fundamento dessa inépcia, quando nós falamos da inépcia, as causas efetivas da inépcia da inicial, ausência de pedido, causa de pedir, decorrência lógica dos fatos, no desenvolvimento do pedido, e todas as demais questões lá enumeradas no artigo 330 do Código de Processo Civil. Apresentadas essas preliminares, quais são os possíveis acatamentos, resultados do acatamento dessas defesas preliminares? Primeiro, a extinção do processo sem julgamento do mérito, como nós já havíamos falado anteriormente, nos termos do artigo 485. Segundo, uma prévia possibilidade de correção das falhas antes da extinção. Por exemplo, uma irregularidade de representação. Eu vou anunciar, eu vou alegar na minha defesa como uma matéria preliminar. No entanto, o juiz vai intimar a parte contrária, o autor, para que ele regularize a sua representação, dando um prazo para isso, e se ele não o fizer dentro do prazo estipulado, aí sim a extinção do processo, tudo bem? Então, haverá essa possibilidade, inclusive, não só com relação à regularização, mas como nas causas de inépcia da inicial, a pedir não há causa de pedir, então regularize, emente a sua inicial para isso, E se não o fazendo, aí sim lhe será dada o que é a pena máxima, que seria a extinção do processo. A alteração do juízo responsável pelo julgamento da causa, no caso das alegações, das exceções, de incompetência, seja ela absoluta, seja ela relativa, tudo bem? É incompetência absoluta com a remessa do processo, ao juízo competente aí. E com relação a incompetência relativa, se acolhida, então aí ela seria deprecada ao foro competente para o seu julgamento. Tudo bem?
Bom, e a defesa? Então, agora eu já comecei a pensar, né, nas matérias. Então, eu já estruturei, eu já vi quais são as preliminares, eu já sei que a defesa de mérito, né, eu posso aí falar da prejudicial de mérito com relação à prescrição, decadência efetivamente, e eu tenho ainda ao mérito em si que eu vou discorrer. Então, a nossa peça, na sua estrutura, ela vai se apresentar assim, ó. Vamos lá, visualização dessa peça, a identificação, o endereçamento, o número do processo, as partes, né? O endereçamento do advogado, o seu corpo. Então, todo esse início de identificação, né, processo, e o preâmbulo, onde eu vou identificar as partes, a peça, né, indicar o procurador aqui da parte, e aí vem o seu corpo, né? Nós vamos dividir ele com relação à sua síntese da inicial, né? Que na verdade essa síntese seria aí, compreenderia os fatos que foram trazidos na inicial e que no exame da OAB eu devo necessariamente fazer, tudo bem? Depois eu vou, se na minha defesa tem preliminares para serem alegadas, eu inicio pelas preliminares. Terminei a fundamentação da parte dessas preliminares, aí se tiver alguma prejudicial de mérito, eu vou para a prejudicial de mérito. Se não tiver, eu vou direto para o mérito, né? A defesa de mérito, do mérito em si. E depois eu vou para a postulação final, né? Os pedidos lá, que na verdade na contestação nós utilizamos como conclusão, onde eu vou trazer os meus pedidos. Né? Esse pedido de extinção do processo, né? O pedido da improcedência da ação e os outros pedidos aí decorrentes, como a sucumbência, né? Da parte contrária, os honorários advocatícios. A indicação das provas e o fechamento da peça, que é o local, a data, o nome do advogado e a sua OAB e assinatura. Pessoal, não se esqueçam o que nós já havíamos combinado. Para que vocês não cometam um erro com relação à peça lá na OAB, né, que é o primeiro grande momento de vocês na realização das peças processuais. Então, aqui nas nossas peças práticas, nós também não vamos assinar nenhuma peça. Eu sei que vocês estão assim, doidos para fazer aquela assinatura que vocês já ensaiaram várias vezes, que vai ser a sua assinatura, né? Futuramente, quando você estiver de posse lá da sua vermelhinha. Mas nós não vamos fazer isso. Por quê? Já pensou se você assina a sua peça lá no exame da ordem? Eles não vão nem corrigir, porque isso é uma forma de identificação do aluno. Então, para que não aconteça isso, nós vamos sempre concluir as nossas peças realizadas aqui na prática da mesma forma. Desta forma, escrevendo local, data, advogado, OAB. Tudo bem? Estamos combinados? Na próxima aula, nós vamos desenvolver uma peça especificamente. Beijos, até a próxima!